Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 16 de abril de 2023, celebramos o segundo domingo da Páscoa. Como por razões técnicas não podemos nos encontrar domingo passado, aproveito para lhe desejar um feliz e santo tempo de Páscoa. Cristo ressuscitou e está no meio de nós. Este segundo domingo de Páscoa era chamado liturgicamente de Domenica em Albis, isto é, domingo em vestes brancas. Porque, ouvinte, os que receberam o batismo na vigília pascal depunham hoje a roupa branca, tornando-se cristãos para todos os efeitos. De agora em diante deveriam lutar para não perder os dons recebidos e crescer ainda mais no caminho da salvação. No Oriente, este domingo é chamado também de Páscoa ou a palpação de Tomé, personagem em destaque no Evangelho de hoje. Em 30 de abril do ano 2000, São João Paulo II, enquanto presidia o rito de canonização da bem-aventurada Santa Faustina, disse que este domingo, a partir de então, deveria ser chamado de Domingo da Misericórdia. O motivo é o seguinte, ouvinte: os dons da misericórdia obtidos pela paixão agora são distribuídos para os discípulos e para o mundo inteiro. A Páscoa é a manifestação da misericórdia de Deus. Um domingo, portanto, ouvinte, muito especial. Escutemos o Evangelho. Nós hoje lemos João capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais a vida em seu nome. Vejamos, então, o Evangelho de hoje. Primeiro, uma nota introdutória. Os evangelistas não narram o momento da ressurreição, mas os encontros do ressuscitado com os discípulos. São Paulo, por exemplo, faz uma lista das pessoas que encontraram o ressuscitado. Inclusive, chega a dizer que mais de 500 irmãos viram o ressuscitado na 1 Coríntios, capítulo 15. Significa, ouvinte, que existe a possibilidade real do ressuscitado ser encontrado pelas pessoas. São João, que é o evangelista que nós acabamos de escutar, é especialista nessas narrações de encontros de Jesus, sejam com pessoas individuais, sejam encontros comunitários. Estes encontros estão narrados nos capítulos 20 e 21 e se constituem o maior acervo do Evangelho sobre a ressurreição. Não basta que o sepulcro esteja vazio para dizer que a ressurreição é verdadeira. É necessário que façamos a experiência do encontro com o ressuscitado. Existe uma possibilidade de encontrá-lo. As narrações das aparições de Jesus nos evangelhos existem para essa finalidade. Vejamos o trecho do evangelho com mais detalhe. O domingo, o primeiro dia da semana, começou com a visita de Madalena ao túmulo. Maria Madalena constatou que o túmulo estava vazio e foi avisar para Pedro e João. Os 2 discípulos correram para o sepulcro e constataram a veracidade do que Madalena tinha visto. O discípulo que Jesus amava viu e acreditou. Foi o que lemos no Evangelho do domingo passado. O episódio de hoje acontece no final daquele primeiro dia. Desta vez é um encontro comunitário, na presença de alguns dos discípulos. Mas neste encontro, no final do dia, as coisas se invertem. Jesus mesmo vem ao local onde os discípulos estavam, trancados na sala, com medo dos judeus, diz o texto. Enquanto Maria Madalena buscava o Senhor, os discípulos não o procuravam. Quando alguém está com medo, aterrorizado, normalmente fica trancado e não sai para nada. Jesus mesmo vem ao encontro dos discípulos e entra mesmo se as portas estiverem fechadas, como aconteceu no cenáculo. Nada, nem mesmo o medo, pode separar o ressuscitado daqueles que ele ama e para os quais ele doou a sua vida. Jesus tinha afirmado que ninguém poderia raptar de sua mão as ovelhas. Agora que aquelas mãos foram crucificadas, estão mais fortes, elas podem deter e segurar todas as ovelhas. O texto diz: as portas estão fechadas. Se fôssemos, ouvinte, olhar o verbo na língua original, fechada é uma expressão muito forte. Na verdade, nós poderíamos traduzir por trancada com barra de ferro ou de madeira. Eram trancas pesadas, barras fortes de ferro ou de aço ou de madeira. Eram trancas utilizadas numa prisão. Ninguém podia entrar nem sair. Jesus, então, encontra os discípulos prisioneiros, encurralados dentro de casa e cheios de medo. A morte de Jesus encheu os discípulos de angústia e eles estão apavorados. Se antes era Jesus que estava no sepulcro, o cenáculo se tornou o túmulo dos apóstolos. Como Jesus derrubou a pedra do túmulo,
agora deve enfrentar as trancas do sepulcro onde os apóstolos estão presos. São João diz que 8 dias depois, Jesus entra e encontra os discípulos na mesma situação. Estão no mesmo lugar e trancados. O primeiro dia da semana é sempre o domingo, o dia da ressurreição. E domingo, ouvinte, quer dizer o dia do Senhor. Jesus não tem dificuldade de vir ao encontro daquelas pessoas que ele escolheu, que conviveram com ele por 3 anos, mas que no momento da paixão se revelaram frágeis, pecadoras, traidoras. Jesus não tem vergonha de chamá-los de irmão, vem ao encontro delas e mantém as promessas que fez com aquelas pessoas que são frágeis e pecadoras como nós. O texto diz que Jesus vem e entra. Entrar quer dizer tomar posse, assumir. O texto continua, entra e se põe no meio. No meio quer dizer no centro, e muito mais do que no centro, quer dizer dentro, isto é, como se Jesus assumisse o coração da comunidade para, a partir dele, jorrar, então, a sua vida de ressuscitado. Em seguida, Jesus diz, a paz esteja convosco. É a mais bela saudação judaica. A paz esteja convosco é repetida 3 vezes no capítulo 20. A paz é shalom e é muito mais do que uma saudação de paz, um desejo de tranquilidade. A paz é a abundância dos bens messiânicos, é o dom supremo de Deus anunciado aos profetas e agora oferecido aos apóstolos. Quando Jesus se manifesta aos seus discípulos, não se limita a desejar a paz, ele a oferece, ele a torna efetiva. São Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Depois ele diz, recebei o Espírito Santo. Diferente do livro dos Atos dos Apóstolos, no qual o dom do Espírito Santo é feito em Pentecostes, no Evangelho de São João, Jesus antecipa o dom do Espírito Santo. Ele mesmo sopra sobre os discípulos na tarde do mesmo dia de Páscoa. Os discípulos, então, recebem o Espírito Santo na sala do cenáculo no mesmo dia da ressurreição. O texto continua, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus, então, se identifica com os discípulos. Ele foi enviado pelo Pai para revelar o amor de Deus pelos homens. Agora, então, Jesus apresenta os apóstolos como os novos enviados. Nós nos tornamos como ele, somos filhos que revelam o amor do Pai pelos irmãos e pelas irmãs. A nossa missão é a mesma de Jesus. Vocês receberam meu Espírito, vocês têm o mesmo Pai e têm os mesmos irmãos para amar. Façam como eu faço. Jesus, então, nos assemelha a si. Vocês são como eu, se fazem como eu faço. Jesus tinha perdoado a muitos em sua vida. O poder de perdoar passa para os apóstolos. Como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés dos homens e mulheres deste mundo. Como eu amei vocês, vocês agora amem os homens e mulheres deste mundo. Ele foi enviado para manifestar o amor do Pai e os discípulos devem ser a continuidade do que Jesus fez para com a humanidade. De agora em diante, uma comunidade que ama, que coloca junto fé e todos os bens, será o seio da nossa certeza de fé. O nosso amor por Jesus será a nossa inabalável fonte de confiança.
O texto continua: Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: depois vimos o Senhor. E nós sabemos aquilo que Tomé disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé não se satisfaz com as palavras dos outros 10 discípulos. Ele necessitava de um encontro com o seu Senhor. Tomé é uma figura que representa todos nós, símbolo da fé de cada um de nós, continuamente atravessados por dúvidas e incertezas. No fundo, Tomé conserva o desejo de ver, encontrar e ficar saciado. A nós é reservada a última bem-aventurança da narração: felizes os que creem sem ter visto. Nós não estávamos presentes naquela tarde do cenáculo, mas ninguém pode cancelar a alegria de encontrar o Senhor 8 dias depois, no tempo da memória da Páscoa, nos dias em que a igreja está reunida para celebrar a Eucaristia dominical. Jesus lhes mostrou as mãos e o lado. As mãos e o lado que foram feridos pelos soldados são as chagas. As chagas são também o sinal de seu imenso amor, o amor que o impulsionou a arriscar a sua vida, a colocá-la em jogo. Jesus estará sempre cheio deste amor. Da ferida de seu lado saiu sangue e saiu água. Esta ferida continua sendo a prova de que ele é a fonte de vida. Se a exigência de Tomé é de ver o lado e as mãos, Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. A vinda e a manifestação de Jesus provocam uma reação em Tomé radicalmente diferente daquela de alguns dias antes. Por quê? Porque Tomé se descobriu acolhido também na sua exigência, na sua desconfiança. Tomé se descobre amado na sua incredulidade e perdoado. Por isso, responde assim. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurado os que creram sem terem visto. A última da bem-aventurança é a da comunidade cristã. É ela que é feliz todas as semanas, sem ver diretamente o Senhor, mas acredita na sua presença de ressuscitado. A Eucaristia é a narração da vinda de Jesus, sem ver, sem provas palpáveis, mas na certeza da fé, a comunidade encontra o ressuscitado e alegra-se pela sua presença e é enviada em missão. A presença do ressuscitado provoca uma transformação na vida dos discípulos. Era um grupo de pessoas medrosas e fechadas em si mesmas, depositadas numa espécie de sepulcro, e agora são pessoas alegres e fortes, enviadas em missão. A vida nova que Jesus infunde nos discípulos resulta em muitos sinais e milagres, como vemos na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Ouvinte, antes da bênção, eu queria dizer que ontem, às 17 horas, aconteceu em Livramento de Nossa Senhora, 204 quilômetros de distância de Vitória da Conquista, a posse do terceiro bispo diocesano de Livramento de Nossa Senhora, Dom Vicente de Paula Ferreira, que desde 27 de maio de 2017 era bispo auxiliar de Belo Horizonte. Dom Vicente é capixaba, redentorista,
assumiu funções importantes em Belo Horizonte. Dom Vicente acompanhou de perto a crise do rompimento da barragem em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019, um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Dom Vicente foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo de Livramento de Nossa Senhora no dia 1º de fevereiro de 2023 e ontem assumiu na condição de terceiro bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.